Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Saúde Única Interface Mundial Online. E nesse congresso, irei dar uma palestra sobre o desenvolvimento tecnológico de fitoterápicos e fitocosméticos. Sejam bem-vindos. Só me apresentando um pouco para vocês, meu nome é Renata, eu sou bióloga de formação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco. E venho trabalhando com botânica aplicada, com ênfase em fitoquímica e plantas medicinais há pelo menos 14 anos. E atualmente sou docente no ensino superior e ministro disciplinas de botânica e também algumas relacionadas a produtos naturais, como, por exemplo, farmacognosia e fitoterapia. Então, assim, a fitoterapia está sempre inerente ao meu trabalho desde a graduação, né, até os dias de hoje. E vamos lá, né, com nossa palestra de hoje. Antes de falar, propriamente dito, em desenvolvimento tecnológico, de fitoterápicos e fitocosméticos, é importante entender quem são eles, né? Quem são os fitoterápicos de fato? Quem são os fitocosméticos, né, de fato? Então, começando a falar sobre os fitoterápicos, quem são eles? O que são fitoterápicos? Podemos dizer que fitoterápico é qualquer produto em que utilizamos matérias-primas ativas vegetais. O que vem a ser uma matéria-prima ativa vegetal? Qualquer material, qualquer produto que nós utilizamos que vai ter alguma atividade biológica. Ou seja, se nós utilizamos alguma planta, por exemplo, até mesmo para fazer um chá, utilizamos essa planta porque sabemos que ela tem uma atividade, então ela é ativa. Então a substância ativa ali, ela está vindo da planta. Por quê? Parece ser muito óbvio para a gente, não é isso? Falar que a planta tem atividade. Então, obviamente, a planta vai ser a matéria-prima ativa. Mas existem os medicamentos, né, que são industrializados, por exemplo, e que também são fitoterápicos, onde utilizam, por exemplo, os recipientes, que são os veículos, são substâncias ali que estão apenas para dar forma, né, aquele nosso produto final, que são recipientes são aquelas substâncias que não têm uma função ativa, estão ali apenas para servir de veículo para o fármaco, os compostos ativos presentes naquele medicamento, mas que não têm atividade. Então, de forma geral, para termos um fitoterápico, vai ser aquele produto em que a matéria-prima ativa, que tem atividade de fato do nosso organismo, é um produto ou uma planta, né, digamos assim, um produto de origem vegetal ou uma planta, de fato, quando utilizamos uma formulação caseira, por exemplo. E podemos falar em fitoterápicos de forma geral, quando até mesmo utilizamos um chá, como falei para vocês anteriormente. O chá é uma forma de termos aqui um fitoterápico. Estamos fazendo o uso da fitoterapia quando preparamos um chá em nossa casa, quando temos um produto industrializado, também a partir de plantas, de extratos de plantas, também são fitoterápicos. Diferente de alguns medicamentos que isolam substâncias ativas de plantas. Esses não podem ser chamados de fato de fitoterápicos, né? São fitofármacos. São medicamentos em que utilizam ativos, substâncias isoladas vegetais. Mas o fitoterápico, como eu costumo dizer, é aquele produto na sua forma mais simples, sem nenhuma sofisticação de preparo. Não precisa ter digamos assim, um procedimento de purificação e de isolamento muito sofisticado para ter o produto final. Então, aqui temos um exemplo também, até coloquei um exemplo de um medicamento fitoterápico aqui, na nossa imagem da direita, ou seja, a partir da aroeira, é uma pomada ginecológica. Eu peguei o exemplo do Cronel, mas existem vários medicamentos fitoterápicos no mercado que utilizam extratos de plantas para, como sendo a sua matéria-prima ativa ali, presente naquele medicamento. E os fitoterápicos estão cada vez mais frequentes no nosso dia a dia. Além dos fitoterápicos, existe uma outra vertente, que são a dos fitocosméticos. E o que são os fitocosméticos? Podemos dizer que fitocosméticos são cosméticos também?
Sim, também são cosméticos. Aqui temos alguns cosméticos, digamos assim, em uma linha natural. E o que seria isso, uma linha natural de cosméticos? São aqueles cosméticos que buscam ativos menos agressivos ao nosso corpo, ao nosso organismo. São cosméticos que utilizam, digamos, no caso dos fitocosméticos, são cosméticos naturais que utilizam-se de óleos, manteigas e extratos vegetais, ou seja, de natureza vegetal, para evitar o uso de compostos de origem mineral e até mesmo animal. Existem essas vertentes que utilizam também de forma natural algumas matérias-primas de origem animal, mas os fitocosméticos, de fato, eles só utilizam matérias aqui, digamos que oriundas de vegetais, não utilizam o fitocosmético propriamente dito, ele não utiliza e evita ao máximo qualquer substância de origem mineral, né? E animal também. E os óleos, as manteigas e extratos vegetais são, digamos que, essas bases bem utilizadas e são bases que também têm essas substâncias ativas presentes, bastante, digamos, consideradas, porque tem certa emoliência, alguns são emulsificantes, como veremos um pouquinho mais na frente. E aqui eu coloquei uma imagem, né, de óleos, aqui na esquerda, a imagem mais central de manteiga, e aqui uma linha, digamos, de fisiocosméticos, que já é comercializada facilmente e encontrado em alguns estabelecimentos que trabalham com produtos naturais. Existem várias farmácias hoje. Isso é uma maravilha, pelo menos eu acho que é uma maravilha. Farmácias que trabalham com linhas naturais. Essa alternativa para aquele que quer, digamos, buscar um tratamento, digamos que de beleza, né, como sendo fitocosmético, mas de uma forma menos agressiva possível, né? E mais sustentável também. Então, existem várias linhas aqui já que são comercializadas, sejam de sabonetes, nessa linha de origem vegetal, temos shampoos, condicionadores, cremes para pentear nessa linha fitocosmética, linhas capilares, temos diversas formas aí, diversas marcas que são nessa linha de fitocosméticos. Tem-se também perfumes, maquiagens também existem, hidratantes, principalmente, várias linhas hidratantes, serums, que são nessa linha aqui, que utilizam essas matérias-primas vegetais na sua constituição. Então, assim, é uma alternativa mais para aqueles que buscam produtos que sejam menos agressivos, né, e o mais naturais possíveis. Não querendo dizer que uma linha cosmética que não seja um fitocosmético seja algo agressivo, mas aqui seria uma alternativa, né, digamos assim, até para aquelas pessoas que têm algum tipo de reação alérgica a alguns produtos que são utilizados também em, digamos que, cosméticos tradicionais, né? É uma alternativa. Geralmente, as pessoas que procuram os fitocosméticos são aquelas pessoas que, por exemplo, estão evitando aqueles constituintes químicos presentes na grande maioria das linhas cosméticas tradicionais que trazem algum dano ao organismo. Então, esses fitocosméticos, eles buscam não só utilizar essas matérias-primas aqui vegetais, mas também não utilizar aqueles outros produtos que podem trazer algum dano ao organismo. Né? Então, existem várias substâncias aí que a gente sabe que existem no mercado que provocam algum dano. Né? Alguns parabenos, algumas variáveis aí de parabenos, que essas linhas de fitocosméticos aqui, por exemplo, não fazem uso. Petroquímicos, por exemplo, não utilizamos petroquímicos em fitocosméticos. Então, buscamos aqui sempre uma linha, digamos que o mais correta possível com o organismo. E a utilização de plantas em um contexto geral é muito antiga. Não só na questão alimentícia, que é fato, nós sabemos que desde a antiguidade utilizamos vegetais na alimentação, mas também para, digamos, curar algum tipo de doença. Então, antes da indústria farmacêutica mesmo, o único recurso terapêutico eram as plantas, né? Principalmente as plantas para uma possível, digamos assim, cura
para determinadas doenças existentes na época. E até hoje sabemos que muitas pessoas também ainda recorrem às plantas, recorrem ao famoso chá ou um fitoterápico já pronto mesmo, que já é comercializado, em contrapartida de alguns medicamentos que poderiam causar alguns efeitos colaterais. E a fitoterapia, ela é uma forma de terapia medicinal que vem crescendo. Então, existe uma questão que é bem interessante, que é o seguinte: antes de todo esse desenvolvimento da indústria farmacêutica, a fitoterapia, digamos assim, a utilização de plantas era o único recurso disponível. Mas, com o advento da indústria farmacêutica, esse uso da fitoterapia foi colocado em segundo plano por um tempo. Mas, de alguns anos para cá, a fitoterapia foi colocada novamente em destaque, não só para a questão de pesquisas, mas também a procura pelos fitoterápicos, de forma geral. E hoje também os fitocosméticos. E alguns motivos contribuem para isso. Um deles é a questão dos efeitos colaterais. Nós sabemos que alguns dos medicamentos tradicionais, sintéticos, alguns deles podem desencadear alguns efeitos colaterais em algumas pessoas. E a fitoterapia vai ser aquele tipo de tratamento que podem até existir efeitos colaterais, mas são os mínimos possíveis. Digamos, com relação a um produto natural, pode ocorrer uma interação medicamentosa? Pode. Pode ocorrer um efeito colateral? Pode também, mas aí vai ser mais por uma questão de excesso de dosagem, digamos assim, utilização de uma quantidade acima da recomendada. Então, de forma geral, um produto natural, ele é conhecido por ter o mínimo possível de efeitos colaterais. E a fitoterapia vem crescendo por conta disso também. Sem falar que, em algumas situações também, alguns medicamentos sintéticos, eles também podem ter custos mais elevados. Existe essa possibilidade também, esses custos mais elevados em alguns tipos de produtos, né? É possível também. Mas, apesar, né, desses avanços da indústria, digamos assim, farmacêutica e também da própria química medicinal, com a produção desses novos fármacos, né, que são gerados a cada dia, fármacos promissores e que são produzidos aí pelos laboratórios de síntese a todo vapor. Existe também um mercado de fitoterápicos que vem crescendo gradativamente. Entretanto, esses motivos que eu falei para vocês agora são alguns deles, sem falar a questão da grande quantidade de compostos que podemos encontrar na natureza, né? Digamos assim. E não é à toa, por exemplo, que nós sabemos que podemos utilizar uma determinada planta para diversas finalidades, né? Isso é fato também. Né? Diversas finalidades podem ser aplicadas para uma única planta. O que também traz a questão da importância da correta orientação com relação a esses produtos naturais. Por quê? Uma única planta, um único, digamos assim, extrato vegetal, ele pode atuar em diferentes sítios de ação. Por quê? Um extrato vegetal, ele pode ter diferentes compostos químicos na sua constituição. Uma única planta, ela pode ter diversas substâncias na sua composição. Então, se o indivíduo faz um uso de forma, digamos assim, muito exagerada de uma planta, ele pode trazer algum risco à sua saúde por essa questão, porque ele não está utilizando um produto apenas para determinada função. Uma planta, raramente, ela vai ter um único composto, uma única substância ativa. Em geral, ela vai ter várias substâncias na sua composição. Então, quando utilizamos de forma adequada, dentro das doses recomendadas, esse uso ele é seguro. Entretanto, se o indivíduo faz um uso exagerado, ele pode desencadear ali alguns efeitos colaterais, sem falar em possíveis interações medicamentosas, se também estiver fazendo uso de alguma outra medicação que possa interagir com esse fitoterápico, né? E isso é fato.
Mas, diante de toda essa questão de desenvolvimento também, como eu falei para vocês, da química medicinal, o mercado de fitoterápicos, ele vem crescendo também gradativamente, né? Isso é bem importante. Existem aqui alguns estudos econômicos a respeito do mercado de fitoterápicos, e o mercado mundial de fitoterápicos, ele envolve hoje cerca de 44 bilhões de dólares. Digamos assim, existe uma questão de um faturamento de 44 bilhões de dólares anuais com fitoterápicos, com a taxa de crescimento que varia de 10 a 12% ao ano, contra uma taxa de crescimento de 3 a 5% dos sintéticos. Ou seja, esses valores aqui nos mostram esse crescimento nessa linha de fitoterápicos. A linha de fitocosméticos, ela também está inclusa aqui, nesse contexto dos fitoterápicos, mas também existe uma estimativa, digamos assim, isolada, que tenha também um certo faturamento, mas não chega, digamos assim, ao mesmo faturamento dos fitoterápicos de forma geral. A linha cosmética, ela ainda está começando a crescer, né, digamos assim, embora essa é uma linha que já é conhecida há pelo menos aproximadamente 30 anos, mas ela vem crescendo gradativamente. Então, em escala mundial, ela vai ter, digamos que ela não vai se sobressair tanto quanto os fitoterápicos, porque ainda ela vem crescendo, vem começando a ser, digamos assim, utilizada pela maioria das pessoas, mas, digamos assim, os fitoterápicos ainda são mais conhecidos do que os fitocosméticos de forma geral. E desse quantitativo de faturamento e utilização de fitoterápicos, aqui existe uma estimativa de que a utilização de laxantes de origem fitoterápica, ela compreende 29% desse mercado mundial de fitoterápicos, contra 18% de hipnóticos e sedativos, que são utilizados nessa linha natural também dos fitoterápicos. Antihipertensivos também podem ser utilizados aqui, uma faixa de 13%, e 10% de coleréticos e colecinéticos, que são aqueles tipos de medicamentos ligados ao trato gastrointestinal e também doenças hepáticas ou distúrbios hepáticos. E contra os 30% restante, que são correspondentes a outras, digamos assim, outras vertentes de fitoterápicos, não mencionadas aqui anteriormente. E o mercado brasileiro de fitoterápicos, ele hoje gira em torno de 400 milhões de dólares. Ou seja, é um mercado que vem crescendo de fato. E o crescimento de fitoterápicos e fitocosméticos é maior nos países desenvolvidos. Por incrível que pareça, embora nos países em desenvolvimento, como o Brasil, digamos assim, essa biodiversidade seja tão incrível, como nós sabemos que o Brasil detém uma flora riquíssima, né, riquíssima não só em questão de morfologicamente, mas até mesmo de química, né, diversidade química presente aí nessas plantas. Mas os países desenvolvidos lideram aí esse crescimento mercadológico de fitoterápicos e fitocosméticos. Seja pela questão do próprio aprimoramento da tecnologia farmacêutica na área dos fitoterápicos e fitocosméticos, que permite um melhor controle de qualidade desses fármacos, com a tecnologia de identificação desses produtos, a determinação e a quantificação de compostos químicos presentes nesses fitoterápicos e nesses fitocosméticos também. E também essas questões todas ligadas aos avanços e aprimoramento tecnológicos em laboratório permitem a fabricação de produtos mais seguros e, de fato, eficazes. Então, a questão de ser um fitoterápico ou um fitocosmético, ele ser fabricado, né, produzido a partir de matéria-prima natural, vegetal, não impede que ele tenha, digamos assim, esse enriquecimento de tecnologias que pode ser proporcionado
favorecendo, digamos que a produção em diferentes formas farmacêuticas, utilizando os recipientes diferenciados que possam trazer produtos cada vez mais, digamos assim, inovadores, né, na sua apresentação também. Então, na verdade, o fato de ser natural não impede que ele traga também, digamos assim, alterações que possam melhorar esse produto final. Por exemplo, não precisa, quando falamos de fitoterapia, muitas pessoas pensam logo, obviamente, na questão do chá. Não existe só o chá para um tratamento fitoterápico. Existem comprimidos que são fitoterápicos, existem cápsulas que são fitoterápicas, extratos também que são fitoterápicos, que podem ser utilizados. Então, todo esse aprimoramento aqui, incluindo também a utilização de solventes adequados para a manipulação desses extratos, é de suma importância. A escolha, esse estudo com relação ao melhor solvente, a melhor proporção de solventes que pode ser utilizada para determinadas plantas, tudo isso só traz melhorias para o produto final. Então, e isso é muito, muito, muito importante. Então, mesmo sendo a linha natural, é importante que se tenha esse, digamos assim, esse investimento também na melhoria desse produto final. E avanços a nível farmacológico, seja toxicológico e até mesmo molecular, como, por exemplo, hoje nós temos a nosso alcance vários testes e estudos que trazem de forma eficiente os mecanismos de ação desses compostos presentes, tanto nos fitoterápicos quanto nos fitocosméticos. Então, esse mecanismo de ação ajuda a produzir um fitoterápico ou um fitocosmético mais eficiente, mais seletivo. Quando sabemos o mecanismo de ação e até mesmo o sítio de ação, a estrutura-alvo dessas substâncias, é de suma importância para a produção desse fitoterápico ou fitocosmético. A avaliação toxicológica segura também traz para a gente um ganho também nessa questão. Por quê? Sabemos que várias substâncias presentes no mercado têm algum nível toxicológico. E com plantas não é diferente. Existem várias substâncias que podem trazer alguma toxicidade, dependendo principalmente da quantidade de substância que vai ser utilizada, ministrada por esse paciente. Então, uma avaliação toxicológica traz segurança para aquele produto. Ou seja, se aquele produto passou anteriormente por um ensaio, né, para testar a questão toxicológica, testes toxicológicos, é mais interessante porque vamos saber, por exemplo, qual é a dose da eficácia daquele produto, e também pode existir estudos que tragam a questão da dose que seja letal, por exemplo, o quanto deve ser utilizado daquela substância para que possa causar alguma intoxicação, enfim, isso pode ser utilizado. Então, esses testes toxicológicos nos trazem informações com relação tanto ao índice terapêutico da substância, quanto também à margem de segurança dessa substância. E quanto maiores forem esses índices terapêuticos e essa margem de segurança da substância, essa substância ela vai ter o menor risco possível de provocar alguma intoxicação no indivíduo. E hoje, tudo isso é possível. Então, não só com substâncias sintéticas, medicamentos, digamos, os tradicionais, mas também essa linha de fitoterápicos e fitocosméticos também pode passar por esses ensaios, trazendo a maior segurança para os usuários. Permite também, dessa forma, validar os produtos de forma segura, até porque hoje não existe mais a questão apenas da fitoterapia e dos fitocosméticos de forma caseira. Temos também esses produtos que são industrializados, onde as pessoas podem procurar para uso em lojas especializadas, em farmácias especializadas. Então, termos no mercado produtos de fato validados é de grande importância para a segurança de todos.
e tudo isso é possível. Existe uma questão que, digamos assim, contribui muito também para esse crescimento de fitoterápicos e fitocosméticos, que é a questão que eu faço, que é a descoberta, por exemplo, e o desenvolvimento de um novo fármaco, né? Um novo fármaco, como eu digo para vocês assim, é aquele novo fármaco sintético, por exemplo. Investimentos em pesquisas, por exemplo, para descobrir um novo fármaco, digamos que são muito altos. Giram em torno de 300 a 500 milhões de dólares para um projeto de pesquisa, para desenvolver, para descobrir um novo fármaco. Enquanto que investimentos, por exemplo, na linha de fitoterápicos, têm custos bem menores. Até porque as substâncias já estão prontas naquele extrato, naquela planta. Digamos assim, o que deve ser feito, na verdade, o que é feito é o isolamento das substâncias, mas elas já estão prontas. Não é necessário sintetizar moléculas, e sim, elas já estão prontas. Digamos que com relação a um fitoterápico, o que é feito em geral em química é o isolamento, a quantificação dessas moléculas. Então, por isso, os investimentos nessa área são um pouco menores, ou são, em algumas situações, bem menores, digamos assim, quando já tem algum certo conhecimento do extrato, da planta, quando comparados aos fármacos tradicionais, os fármacos sintéticos, digamos assim. Então, aqui é mais outro fator que ajuda a crescer cada vez mais esse mercado de fitoterápicos. E quando falamos em fitocosmético, esse termo fitocosmético, ele já é conhecido no mercado brasileiro há quase 30 anos. Não sei se vocês, né, digamos assim, já conhecem a questão dos fitoterápicos, já fazem uso de fitocosméticos, né, também, mas os fitocosméticos, eles é um termo que para alguns parece ser um termo novo, mas ele não é tão novo assim. Mas só realmente nos últimos tempos que vem crescendo um pouco como uma tendência. É interessante que nesses tempos de quarentena, de isolamento social, eu venho observando muito a realização de alguns cursos online que vêm sendo disponibilizados até mesmo pelo Instagram, sendo divulgado em Facebook, alguns cursos que são online e que onde as pessoas criam grupos no WhatsApp com relação a esses fitocosméticos, com relação a óleos essenciais, com relação à aromaterapia também, justamente divulgando um pouco desse conhecimento, né? Digamos assim. Esses fitocosméticos, eles vêm crescendo cada vez mais, não só na manipulação de você mesmo pode produzir seu próprio fitocosmético, que isso é possível, nós podemos manipular alguns fitocosméticos de forma segura, existem algumas preparações que podem ser possíveis de ser feitas até mesmo em casa, com certa segurança, claro que sob a orientação prévia de um profissional, através de cursos também. Existem vários cursos nessa linha de fitocosméticos que nos permitem utilizar esses conhecimentos. E essa linha fitocosmética, ela é um ramo da cosmetologia, que se dedica ao estudo e à própria aplicação de substâncias de origem vegetal. E interessante que a nossa biodiversidade, a biodiversidade brasileira, é uma aliada dos fitocosméticos. Então, muitas das plantas nativas do Brasil, elas vêm sendo utilizadas na forma de manteigas, de óleos vegetais, extratos mesmo, na composição desses fitocosméticos. E o interessante é que não só em fitocosméticos brasileiros, mas também em fitocosméticos estrangeiros, tanto europeus como norte-americanos, também fazem usos de alguns ativos brasileiros em sua composição. O interessante também é que observo muito a questão com relação a pesquisas também com fitocosméticos. Existem muitas pesquisas no exterior com relação a fitocosméticos, e o interessante é que aqui no Brasil, onde nós detemos essa biodiversidade, esses estudos estão muito escassos. Então, muita coisa também do que é conhecida são de estudos estrangeiros, estudos de fora.
mas isso vem mudando, né, gradativamente, e também isso é realmente uma boa. E uma coisa que é bem fato, que é bem interessante, é que a nossa biodiversidade, né, que a fitocosmética também, ela apresenta extratos vegetais como substitutos de derivados de animais e de minerais. Então, a proposta, de fato, da fitocosmética é essa: substituir, né, alguns derivados minerais e animais em sua composição, trazendo linhas que sejam o mais naturais possíveis, trazendo, digamos, o mínimo possível de riscos de possíveis alergias e de forma mais sustentável possível. Sem falar que, quando falamos em produtos que utilizam vegetais na sua composição, estamos falando em uma fonte renovável, né? Aí que está sendo colocada em destaque. Então, essa linha fitocosmética, ela vem crescendo. E, mais uma vez falando, não, quando falamos em fitocosméticos, não só são aqueles fitocosméticos que podemos manipular em casa. Existem linhas naturais que já são disponibilizadas para podermos utilizar. E os fitocosméticos, eles são produtos que se apresentam como cosméticos, obviamente, mas que também exercem uma atividade fisiológica ou biológica. E é bem interessante essa questão, porque nós podemos associar, por exemplo, em um fitocosmético, a questão da aromaterapia. Utilizarmos, por exemplo, óleos essenciais na manipulação dos nossos fitocosméticos, dos nossos cosméticos naturais, digamos assim. Então, podemos agregar valores. Então, já imaginou você tratar a sua beleza agregando saúde, agregando também, por exemplo, quando fazemos uso de um óleo essencial, que tem uma ação hidratante, uma ação emoliente, como a lavanda, mas também traz uma questão de proteção solar, que ela também traz alguma proteção solar. Imagina que coisa boa. E também essa própria lavanda tem uma ação relaxante, calmante. Então, estamos tratando ali a beleza, né? Mas também melhorando até mesmo a questão do emocional desse usuário. Se também está fazendo uso de um produto que tem uma ação relaxante, né? Então, isso é bem interessante. A lavanda, por exemplo, só um exemplo da lavanda aqui para vocês falando, ela é conhecida, o óleo essencial dela é conhecido, por exemplo, para tratar ansiedade. Então, imagina que interessante. Temos um cosmético ali produzido com toques de lavanda que proporciona beleza e também uma ação, digamos que, anti-ansiedade, contra a ansiedade. Né? Então, temos vários outros produtos que podem ser utilizados dessa forma, que são bem interessantes. Por exemplo, outra questão que é bem interessante, hortelã, né? Uma essência de hortelã que pode ser utilizada também em associação com outras. Melaleuca também, que tem ação antibacteriana. Hortelã também tem ação antibacteriana, que é bem interessante. Hortelã tem ação refrescante, mas também tem uma ação, por exemplo, a hortelã, ela também pode ser utilizada como uma astringente para a questão de cabelos muito oleosos, raiz oleosa, mas a hortelã também tem uma ação refrescante. A hortelã também, ela é conhecida por ser revitalizante, né, digamos assim. Ela é antidepressiva. Então, temos associação aí de várias substâncias onde podemos agregar valores a essas substâncias, trazendo benefícios diversos. Costumo sempre falar, quando falamos em plantas, falamos em extratos de plantas, nós estamos falando em misturas de substâncias que trazem valores ali, propriedades diferenciadas. Então, temos, digamos, uma grande riqueza química e de funções fisiológicas e biológicas em nosso alcance, quando falamos em um fitocosmético, por exemplo. Os óleos vegetais, eles são aqui bem importantes entre esses componentes que são utilizados pela indústria cosmética, porque são fontes de ácidos graxos, de ésteres, de álcools graxos, que são utilizados na formulação dos nossos fitocosméticos. E quando modificados, eles podem ser utilizados como emulsionantes, emolientes, hidratantes. Para quem não sabe o que é emulsionante, por exemplo, emulsificante,
ele permite, por exemplo, que tenhamos em uma composição substâncias aquosas e lipofílicas, ou seja, como nós sabemos, óleo e água não se misturam. Mas um emulsificante, emulsionante, o que ele faz? Ele, digamos que proporciona termos ali uma forma, né, fitoterápica, ou no caso uma forma aqui fitocosmética, que a água e aquele óleo, digamos assim, possam estar juntos, né, em um mesmo, digamos que um solubilizando o outro. Então, isso é possível aqui com os óleos vegetais. Isso é bem interessante. Existem diversos óleos vegetais que são utilizados na fitocosmética, como o óleo de jojoba, o óleo da amêndoa doce, o óleo de abacate, o próprio óleo de coco, que eu acho que é o que a maioria deve conhecer, que é mais fácil acesso para a grande maioria das pessoas. E muito importante, quando utilizarmos os óleos vegetais aqui, é utilizarmos eles, por exemplo, sempre procurar a utilização desses óleos prensados a frio, sem refinamento, porque são aqueles óleos que conseguem, os prensados a frio, obviamente, eles conseguem resguardar a grande parte das suas propriedades químicas. Então, assim, por exemplo, a gente muitas vezes faz uso até de um óleo vegetal quando quer fazer uma aplicação de um óleo essencial na pele. Existem alguns óleos essenciais que podem ser utilizados massageando a pele, mas nunca é recomendado colocar o óleo essencial diretamente sobre a pele. Coloca-se ele, em umas gotinhas dele, em um óleo carreador. Esse óleo carreador, substância carreadora, é esse óleo vegetal aqui, que pode ser uma amêndoa doce, um óleo de amêndoa doce. Então, esse óleo tem essa, digamos, utilização também como um carreador de um óleo essencial. Por exemplo, quando fazemos um fitocosmético, nós costumamos utilizar algum óleo essencial. Esse óleo essencial, em geral, ele vai ser solubilizado nesse óleo vegetal, digamos assim, para compor aquele nosso fitocosmético. Então, esses óleos vegetais, além de terem suas próprias propriedades importantes, também são auxiliares na utilização de outros compostos, de outras formas também vegetais que podem ser associadas. Então, temos aqui uma variedade de funções para esses óleos. E esses óleos vegetais, eles substituem realmente com perfeição os óleos minerais e os de origem animal, né? Também. Digamos, existem vários desses óleos, como eu falei para vocês, sendo que o mais utilizado, o mais conhecido, é a manteiga de karité, né? Que ele contém uma alta porcentagem aqui de insaponificáveis. A manteiga de karité, por exemplo, ela permite a manipulação desse fitocosmético sem formação de espuma, que é interessante. Temos um mousse hidratante, por exemplo, com essa manteiga de karité. Olha que delícia, gente. E alguns aí outros ativos vegetais misturados a essa manteiga de karité, óleos essenciais também, para manter essa ação hidratante. Nossa pele vai absorver, digamos que só substâncias naturais, que não são agressivas. Vejam que maravilha. Ela proporciona, essa manteiga de karité, aquela emoliência acentuada, aquela hidratação. Ela melhora também a proteção solar quando utilizamos elas em emulsões, por exemplo. Ela atua também aqui no combate a danos, né, causados à pele. Entre eles também aqueles danos decorrentes do fotoenvelhecimento, por exemplo. E um outro exemplo também de um óleo bem interessante vegetal é o óleo de semente de manga. Muito bom, muito interessante para utilização em fitocosmética. Ele é estável à oxidação, né? Digamos, ele em condições adequadas, ele dificilmente vai oxidar. Também é um excelente emoliente e também um co-emulsificante. E também ajuda na formulação de cremes e loções para, digamos assim, fazer com que essa composição, para vocês, óleo e água, seja possível. Então, assim, ele é bem interessante, bem utilizado também. E é uma tendência, essa questão da fitocosmética nos dias de hoje. Industriais brasileiros vêm somando cada vez mais as suas linhas tradicionais de cosméticos, lançamentos também de fitocosméticos. Então, assim, é uma tendência dos mercados, do mercado externo, digamos assim, a utilização desses fitocosméticos, essa utilização de produtos
de origem vegetal, de ativos vegetais, associados à beleza. Aqui, possivelmente, a maioria já deve ter escutado falar, ou já utilizou algum hidratante que tem ali um extrato vegetal. Por exemplo, no Brasil se utiliza muito, existem algumas marcas que utilizam muito maracujá, buriti, andiroba, por exemplo, né, gente? Então, assim, em algumas formulações de colônias, hidratantes, manteigas corporais, óleos corporais de amêndoa. Então, algumas linhas vêm utilizando de forma natural mesmo, onde até falam que utilizam esses extratos na sua formulação. Então, assim, digamos que realmente é uma tendência, algumas linhas vêm fazendo isso, de fato, e assim, cada vez mais as pessoas vêm tendo interesse por esses produtos, justamente porque sabem que são produtos que trazem muitos benefícios, não é isso? E tem uma boa aceitação, principalmente pelo corpo. O corpo agradece muito. E os produtos naturais, como os de origem vegetal, eles representam realmente uma fonte considerável na nossa economia. Quando falo nossa economia, é economia mundial. Né? E são produtos renováveis, nós sabemos que isso é bem interessante, de forma, digamos, sustentável. Essas fontes renováveis são bem importantes e participam também da cadeia produtiva, né, do país, onde faz a utilização. E insumos vegetais, né, esses produtos, essas matérias-primas vegetais, quando destinadas a ações de cuidados com a saúde, elas podem ter, sim, maior valor tecnológico agregado. E é importante que isso aconteça, que ocorra o planejamento e os cuidados específicos com esses produtos. Quando eu falo cuidados específicos, justamente porque nós podemos associar a esses produtos naturais todos os conhecimentos que são adquiridos pela indústria farmacêutica e que podem ser direcionados também para esses produtos. Conhecimentos adquiridos tanto pela indústria farmacêutica como os laboratórios e profissionais da química associados, os botânicos, os conhecedores de fitoterapia, os especialistas em fitoterapia, podem sempre andar em conjunto aqui para melhorar cada vez mais essas linhas de produtos. E, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Estou à disposição para tirar possíveis dúvidas. Aqui também estão o meu e-mail, profa.renatacarvalho@gmail.com e o meu Instagram, @renata.jcs. E agora estarei à disposição de vocês para tirar possíveis dúvidas. Certo? Aguardo vocês. Abraços.